Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Faremos a leitura dos versículos de 3 a 7. 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 3 a 7. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Na verdade, falamos de sabedoria entre os que já estão maduros, não, porém, a sabedoria desta era, nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Aleluia! A palavra proferida pelo apóstolo Paulo deixou os religiosos da sua época verdadeiramente revoltados. Afirmar que a verdadeira sabedoria de Deus vem através de Jesus Cristo, para aqueles homens que se achavam sabedores da lei, verdadeiramente eram, mas eles não se ligaram no que a própria palavra determinava sobre a vinda do Messias. Jesus nasceu em uma manjedoura. Seus pais não eram de linhagem sacerdotal, não eram de linhagem real. E afirmar que Jesus Cristo era o Messias já tinha gerado um grande problema. E agora então ele está dizendo que a sabedoria de Deus, o mistério da sabedoria de Deus, é revelada em Cristo Jesus. A palavra de Deus não é invenção do homem, mas é a palavra do próprio Criador. E sabem, irmãos, para os religiosos, o apóstolo Paulo estava faltando com a verdade. Porém, o apóstolo insistiu em afirmar que o evangelho era e continuaria sendo cristocêntrico. Meus amados irmãos, como igreja de Cristo, nós somos ensinados e preparados a aceitar por fé a Jesus Cristo como o Filho unigênito do Deus eterno, recebendo-o como Senhor, único e suficiente Salvador. Ter a Jesus Cristo na nossa vida significa verdadeiramente conceder espaço para o agir do seu Santo Espírito e procurar viver em submissão ao Espírito de Deus e em obediência à sua palavra. Não há outra verdade ou mensagem proveniente de Deus. O Evangelho, a palavra é a mesma sempre. E nunca é demais lembrar as palavras de Jesus: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O ide proclamado e convocado por Jesus Cristo, igreja, como ordem aos seus discípulos, é a maior necessidade da igreja e a maior necessidade do mundo. Quando eu digo que é a maior necessidade da igreja, eu estou declarando que uma igreja onde a palavra não é ministrada, a palavra não é
revelada não pode ser considerada nem ser tida como igreja de Cristo. O agir do Espírito de Deus é real nesse lugar, e precisa verdadeiramente ser real em cada vida. Meus amados irmãos, a igreja não é uma empresa e os crentes consumidores, não. Nada pode ocupar a mensagem da cruz. E para que nada venha a ocupar a mensagem da cruz, é necessário que estejamos vivendo na dependência do Senhor eterno. Cuidando das coisas simples que a palavra nos ensina. Cuidando de tudo aquilo que a palavra nos mostra, de como devem viver aqueles que verdadeiramente são discípulos de Cristo. Sabe, o apóstolo Paulo nos ensina e comprova que a verdadeira sabedoria é o evangelho de Jesus Cristo. Porque a origem da verdadeira sabedoria provém de Deus. Aleluia. E nós sabemos que a sabedoria de Deus tem dois objetivos principais: a glória de Deus e a glória da sua igreja. Aí vem a pergunta: por que a glória da igreja? Porque somos justificados em Cristo, salvos, libertos, transformados, resgatados da morte para a vida. E nós temos a sua promessa de que viveremos eternamente na nova Jerusalém celestial. Isto é pela graça de Deus, por meio da fé. E aí, irmãos, não há dúvida de que o agir divino tem como objetivo maior a nossa salvação. Não pense você que o Espírito Santo perdeu o seu poder, porque ele não perdeu, ele é Deus. Ele continua vivo. Ele continua cumprindo o seu propósito de confortar, de consolar, de reanimar, de nos fazer lembrar de tudo aquilo que precisamos saber, ou seja, aquilo que nós conhecemos, e no momento exato da necessidade, Ele nos faz lembrar para que possamos aplicar em nossa vida diária. Os tesouros acumulados na vida não servirão para a vida eterna. A influência humana jamais passará da sua própria dimensão. Então, se nos rendemos a Cristo, a nossa confiança tem que estar depositada exclusivamente no Pai eterno. Estou falando da verdadeira confiança, da certeza absoluta de que Ele não esquece de cada um dos seus filhos. Ele não troca o nome de ninguém. Ele não esquece do nome de ninguém. Não existe nenhum lugar oculto em nossa mente, irmãos, em nosso coração, que seja desconhecido do próprio Deus. Ele conhece a nossa mente e o coração mais do que cada um de nós, porque Ele está na eternidade. Eu gosto de pensar que o Senhor já está nos esperando amanhã, no ano que vem, se a trombeta não tocar ou se Ele não nos chamar. Ele está esperando por nós. Ele nos conhece então de maneira absoluta. E isso significa que o seu conhecimento ultrapassa a tudo o que sabemos e pensamos. O conhecimento de Deus ultrapassa a tudo o que conhecemos, a tudo o que pensamos.
Isso significa que precisamos estar atentos às respostas que o Senhor nos dá. Eu tenho dito isso para vocês. Por mais difícil que seja a resposta do Senhor, diante de algo que estamos pleiteando diante dEle, a resposta dEle será sempre a melhor resposta para a nossa vida. Ele não tem o objetivo do nosso bem somente hoje e amanhã, mas hoje, amanhã, depois e eternamente. Agora, irmãos, se estamos tão certos do poder de Deus e suas ações poderosas em nosso favor, qual é o papel da voz de Deus na sua vida? Na nossa vida? Qual é o papel que a voz de Deus tem na sua vida? Quando foi que você buscou a opinião de Deus antes de fazer alguma coisa? Quando foi que você buscou a opinião dele a respeito de suas decisões? Se queremos uma boa colheita, então nós temos que escolher uma boa semente. E isso dá trabalho. Plantar, preparar a terra, plantar, esperar, aquela semente vai germinar, crescer, frutificar, cuidar daquela plantação. Cuidar de um jardim dá trabalho, imagine de uma plantação. Se realmente estou determinado a viver fazendo a vontade de Deus, até onde estou disposto a ir para que essa vontade, a vontade de Deus seja feita na minha vida? Até onde você está disposto a ir para que a vontade de Deus seja feita na sua vida? Não pode existir um evangelho diferente desse. Se verdadeiramente estamos em Cristo, precisamos, na realidade, colocá-lo em primeiríssimo lugar em todas as coisas. E na escala de valores que tenho passado para a igreja, tenho dito que em primeiro lugar Deus, depois família, depois trabalho, depois igreja. Igreja não é Deus, nem Deus é a igreja. Sabe, irmãos, o Espírito Santo nos faz perceber e nos faz entender que o padrão do céu precisa ser o alvo estabelecido por cada um de nós em nossa vida. Pensamentos que alimentamos, palavras que proferimos, atos que praticamos, as nossas decisões, das mais simples às mais difíceis. Não pode haver simplesmente o conhecimento. Tem que haver o conhecimento e a aplicação desse conhecimento no nosso viver diário. Não dá para subir aqui e falar para vocês algo que eu não possa viver. Não tem condição. E como nós somos aqui, temos que ser em todos os lugares. E isso começa na nossa casa. Quando o seu cônjuge tem algum problema de saúde ou outro tipo de problema, ele pede para você orar por ele. Seus filhos pedem para você orar por eles.
Você ora por seus filhos, você ora por seus pais, você ora por seus irmãos. Então o padrão do céu tem que ser o alvo estabelecido por cada um daqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, é tempo de se livrar da desobediência e voltar-se para o Senhor, determinado a receber da verdadeira sabedoria que só provém do Pai eterno. E na sua sabedoria absoluta, Ele nos ensina todas as coisas, como deve entrar, como deve sair, como deve tratar um ao outro. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 34, está escrito: pensem bem, busquem a santidade de vida. Pensem bem, busquem a santidade de vida. Não desprezem a realidade da ressurreição, pois a ignorância a respeito de Deus traz grande prejuízo. Sabe o que Paulo está dizendo? Que temos a capacidade de viver como Cristo viveu. Por quê? Porque não estamos mais submissos à nossa vontade, à vontade da carne, mas submissos à vontade de Deus. E aquele que habita em nós é Deus, é o Espírito Santo. Quando nós estamos verdadeiramente conectados com Deus, então nós estamos em harmonia com a própria vida. Então os perdidos à nossa volta serão atraídos até nós. Então seus colegas de trabalho vão pedir que você ore por eles. Sua esposa, seus filhos podem sentar e receber a palavra que está sendo ministrada, ou que você vai ministrar. Se buscamos de Deus, receberemos. Se esperamos nele, não estamos perdendo tempo. A resposta do Senhor virá, mas virá no tempo de Deus. E o Senhor está determinado a nos ensinar, orientar, capacitar para tudo em nossa vida, não somente para algumas coisas, mas para tudo em nossa vida. Agora, o que deve ser mais importante, que Deus espera dos seus filhos, o que Ele nos ensina através do próprio Jesus: amor, fé, perdão, perseverança, fidelidade e muito mais. É verdade, por nós mesmos não conseguiremos, mas não estamos sozinhos. A presença do Espírito Santo faz toda a diferença. A presença do Espírito Santo nos faz não somente nos dar o discernimento, nos faz também perceber o seu agir em nosso viver. Então, diante dos momentos difíceis da vida, o desânimo não vai encontrar lugar para morar, para ficar. A nossa esperança deve estar firmada em Cristo, que significa o dia todo, todos os dias, toda e qualquer circunstância. Aí a gente lembra do Salmo 32, versículo 8. Eu te instruirei e ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te darei conselhos sob a minha vista. Aleluia. Então, o Senhor está comprometido, o Senhor está determinado a nos ensinar em todos os momentos da nossa vida. Então nós podemos declarar que o Deus eterno é a nossa força, o Deus eterno é a nossa confiança, o Deus eterno é a nossa esperança,
O Deus eterno é a nossa segurança. O Deus eterno é a nossa proteção. O Deus eterno é a nossa provisão. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Diante das mais difíceis aflições, o Senhor tem a solução para cada uma delas. É por isso que a gente diz sempre, diante da dor, diante da dificuldade, a gente diz sempre, vai passar. Vai passar. Vai passar. Eu acho que a gente pode dizer até mais, já está passando. Porque o Senhor está trabalhando. Mesmo quando não percebemos o seu trabalhar. Ele não diz que é para a gente viver pela percepção do seu agir. Mas Ele nos ensina que precisamos viver por fé. Mas antes de encerrar, eu quero apenas destacar 5 verdades sobre o Espírito Santo. Você já conhece. O Espírito Santo habita nos salvos. Quais são os salvos? Aqueles que têm a Jesus Cristo como Senhor, o único e suficiente Salvador. O Espírito Santo sonda tanto os salvos quanto as coisas mais profundas de Deus. O Espírito Santo ensina aos salvos. O Espírito Santo faz lembrar aos salvos tudo aquilo que Jesus Cristo nos tem ensinado através da sua palavra. E o Espírito Santo leva os salvos à maturidade espiritual. Aleluia. Eu acho tremendo isso. É o Espírito de Deus quem nos leva à maturidade espiritual. Então, igreja, se estamos conscientizados do agir divino em nosso ser, 2 coisas têm que estar em ação na nossa vida, todos os dias, em todo o tempo: obediência e submissão ao Deus eterno. E quando nós falamos de obedição e submissão ao Senhor eterno, isso significa que estamos dando espaço, dando lugar para o Espírito de Deus trabalhar em nosso viver, e estamos aceitando tudo aquilo que Ele está fazendo na transformação da nossa vida. Então nós podemos dizer que o véu do engano não cobre mais o nosso coração. O véu do engano não cobre mais a nossa visão espiritual. O véu do engano foi retirado. E o chamamento é o mesmo. O mesmo. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Está lá em Marcos 1,15. A impressão que eu vejo é assim, né? Que o Senhor estava declarando: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia. Essa mensagem nunca foi tão atual. O mistério da sabedoria de Deus não está mais oculto, igreja. É por isso que cabe até a cada pessoa verdadeiramente aceitá-lo ou rejeitá-lo. Você sabe qual tem sido o grande problema? É que muitas pessoas têm a conscientização da necessidade de aceitar. Tem o reconhecimento, mas não tem o coração determinado, aberto, para que Ele reine. Reinar significa poder absoluto. Poder absoluto para dizer sim, poder absoluto para dizer não. Poder absoluto para dizer levanta, poder absoluto para dizer senta. Poder absoluto para dizer fica quieto. Poder absoluto para dizer testemunha, fala.
Então, como igreja de Cristo, abra o seu coração. Permita que verdadeiramente o Senhor reine. Permita que Ele trabalhe. E por favor, não impeça, não atrapalhe o trabalhar de Deus na vida do seu irmão, na vida da sua irmã. Fique quieto. Usando a palavra mais direta, fique na sua. Ore. Apresente a sua vida diante do Senhor. Só faça dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Que queres que eu te faça? A resposta de Isaías nunca foi tão atualizada. A igreja do terceiro milênio continua sendo a igreja de Cristo. A igreja do terceiro milênio, mais do que nunca, tem que estar preparada. Preparada para tudo aquilo que a palavra nos mostra. Tudo que nós estamos vendo. Tudo que nós estamos contemplando. E muitas coisas ainda virão. Mas a presença do Espírito de Deus também nos fortalecerá, para que não sejamos escandalizados. Então, igreja, cuidado no que você está escutando. A igreja somos nós. Cuidado naquilo que você está escutando. Cuidado naquilo que você está lendo. E nós temos providenciado como igreja, livros para que vocês possam crescer espiritualmente. Mas sempre enfatizamos que o livro de cabeceira tem que ser a palavra de Deus. A fidelidade, olha, o amor, a fidelidade, a renúncia, a perseverança tem que fazer parte da nossa vida. Aí, você acrescenta mais o quê? O perdão. A determinação de fazer a vontade do Senhor. Custe o que custar. Aconteça o que acontecer. E diante do seu poder tremendo, diante do seu poder absoluto, diante do seu conhecimento absoluto, Ele age em nosso favor. Cada manhã, quando você acordar, lembre de uma coisa: acordei, abri os olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela noite. Obrigado pelo dia que está nascendo. Obrigado porque eu sei que o Senhor vai me acompanhar durante todo o dia. Agora, Senhor, me fortalece para que eu possa enfrentar todas as dificuldades desse dia, olhando para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus disse que basta a cada dia o seu próprio mal. Planejamos o amanhã, mas não podemos permitir que o amanhã nos traga inquietações. Mas como igreja de Cristo, não nos esqueçamos de que o Senhor não fará aquilo que nós temos que fazer. Amém? Sentado como você está, apresente a sua vida diante do Senhor. A sua vida. Em nome de Jesus, Pai, apresentamos a nossa vida diante do Senhor. O Senhor sabe de tudo aquilo que precisa ser retirado. Nós autorizamos, Senhor, nós queremos que tudo seja feito conforme os teus planos e propósitos. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor planejou detalhadamente para a nossa vida nesse tempo em que estamos aqui na terra. Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
Desperta a tua igreja, para que o mover do teu Santo Espírito seja real em cada uma dessas vidas preciosas. Em nome de Jesus. Amém.